Olha, que Deus abençoe nessa quinta-feira todo o estado do Amazonas, todas as pessoas que acompanham esse programa e, principalmente, aquelas que mais precisam, aquelas que estão com um vazio na alma, com a alma seca, ocas por dentro, pessoas que estão apenas a casca ali. Ela vai para o trabalho, ela vai para a escola, vai para a faculdade, ele está ali na sua empresa, na sua firma, mas vivendo por viver. Numa depressão maquiada, muitas vezes assumida também, rancor, raiva, ódio, impossibilidades, constantemente você está aí enfrentando situações que sozinho você não vence. Sabe por quê? Porque Deus está buscando você, mostrando para você que você não foi feito para ficar sozinho, nem sozinha. Você foi feito para Deus. E nós vamos mostrar aqui nesse programa que quando você une-se a Deus, então você é um com Deus, como um casamento. Aí você fica completo, aí você fica forte. Você recebe a força que vem dele, o espírito que for dele, o espírito que é dele. Aí as coisas começam a mudar de dentro para fora. Eu sei que tem muita gente dizendo assim, eu só quero que Deus me ajude nisso, eu só quero que Deus me ajude naquilo. Mas Deus quer você. Eu sei que você quer mudar a sua vida, mas você está colocando Deus nessa vida? Você tá colocando Ele como primeiro? Se você aprender pelo menos isso, que quando se entrega para Ele, quando se vive uma fé total e completa mesmo, quando você realmente foca na palavra dEle, se voltar para Ele, então aquelas coisas, então aquelas situações, aqueles problemas que parecem impossíveis, até hoje está lá dizendo, não consigo, você vai ver que isso vai mudar. Olha só a história da Isabela. O meu pai, ele era bruxo, curandeiro e era alcoólatra. Teve um dia que eu e o meu irmão, nós ficamos planejando como poderíamos fazer para matar o meu pai. Um certo dia eu me envolvi em uma briga com meu irmão e ele me jogou um copo de vidro e esse copo de vidro me cortou. Naquele dia eu fiquei transformada de ódio, que eu peguei uma faca para matar o meu irmão. Eu queria ir embora dali a todo custo e eu fui em busca disso. Eu fui trabalhar, fui estudar, comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos de idade eu já comecei a trabalhar e em busca dessa independência. E em busca de paz, em busca de felicidade. Eu tinha minha casa própria, tinha muitas amizades, tinha namorado, porém nada daquilo me preenchia. Eu não tinha compaixão de ninguém. Se eu visse alguém sofrendo, ainda que eu tivesse condição de ajudar aquela pessoa, eu não ajudava. Eu não acreditava em Deus. Nesse meio tempo, teve várias pessoas que falaram de Deus para mim. Eu até debochava das pessoas quando elas vinham falar de Deus para mim. Só que eu carregava dentro de mim um vazio enorme. Eu tinha umas crises de sair andando, sem rumo. E numa dessas crises, eu passei na porta de uma igreja universal. Um obreiro me parou e me deu um convite escrito "Pare de sofrer". Existiam várias coisas escrito ali, mas o que mais me chamou a atenção foi você que tem nervosismo. E aquela palavra me chamou muito a atenção. E eu voltei, eu sentei no último banco, no final da reunião, o pastor falou assim, que Jesus havia dito, "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Aí ele disse assim, se você quer ter o alívio de Deus na sua vida, vem aqui na frente. Eu cheguei lá na frente e eu não fiz uma oração, eu tive uma conversa ali com Deus. Eu disse assim,
olha Deus, não sei quem o Senhor é, mas se realmente o Senhor está aqui, e se o que Ele está falando é verdade, que o Senhor pode carregar esse fardo, então tira isso de mim. Eu me lembro que naquele dia eu fui lavada, eu saí dali tão leve, porém eu ainda tinha minha vida lá fora. Eu comecei a ir na igreja, mas eu tinha minha vida lá fora, continuava fazendo as mesmas coisas. Só que cada vez que eu ia na Universal, eu me sentia melhor, eu me sentia mais leve. E um certo dia eu conversando com uma obreira, e ela disse assim para mim, olha, se você quer se sentir em paz, você precisa receber o Espírito Santo. Eu aceitei aquelas palavras bem. Porém, quando eu me lembrei que eu tinha que perdoar, o meu coração se entristeceu, porque eu não queria perdoar. Mas eu pensei, bom, se eu estou há tantos anos carregando essa mágoa dentro de mim e eu não tenho paz, eu tinha 12 anos que eu não falava com meu irmão. E eu tomei a decisão, eu escolhi perdoar, porque eu não queria carregar mais aquele fardo. Eu procurei o meu irmão, perdoei o meu irmão, perdoei o meu pai, eu me perdoei e me entreguei 100% para Deus. E a partir do momento que eu me batizei nas águas, eu buscava o Espírito Santo em casa, eu buscava no trabalho, eu buscava de madrugada, eu meditava na Bíblia e eu falava assim, poxa, Deus, está escrito aqui que todo aquele que pede, recebe. Eu só quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito porque eu quero permanecer. Esse dia foi inesquecível. Eu recebi uma força tão grande dentro de mim. Era uma força sobrenatural. Sabe aquela pessoa que não tinha compaixão de ninguém? Aquela pessoa passou a ter amor. Hoje, eu e o meu esposo, nós servimos a Deus juntos. Nós fazemos parte da evangelização. Na minha casa tem paz. Hoje, eu e os meus familiares nos damos muito bem. Eu sou amiga dos meus irmãos, há respeito entre nós. Nós conseguimos ter uma reunião de família em paz. E eu cheguei a conquistar várias coisas, coisas físicas, coisas materiais, mas nada se compara à conquista do Espírito Santo. Ele é o maior tesouro, ele é meu fôlego de vida, ele é tudo. Olha, um dos testemunhos mais fortes que eu já vi, né? Pela mudança dela e quando ela deu crédito, uma simples palavra no final da reunião. O pastor disse, ó, vinde a mim vós que estáis cansados, põe na tela aí, Mateus 11, 28, tá lá, essa palavra. E ela creu, você viu o que ela disse? Eu fui lavada ali. Volta para mim, mas ainda não mudou, melhorou, né? Mas ainda ela diz, eu tinha minha vida, sabe como é, né? Quer dizer, muita gente quer viver assim, se sentindo bem numa igreja, mas não sendo de Deus 100%. Muita gente quer isso, só que isso não é cabível, isso não é possível. Tá? Todos os seus problemas são possíveis serem vencidos. O que não é possível é ser mais ou menos com Deus. Mas Deus mudou a vida dela quando ela se entregou. E hoje você vê todas as demais coisas que preocupavam ela, não mais, porque ela se entregou. E nós estamos lutando para ajudar você também, tá? Para que você venha ter essa experiência, trocar de vida mudando de lado. É porque ela era do mundo, mas agora ela é de Deus. Olha o que Deus dá. E eu fico imaginando as pessoas que estão afastadas de Deus e sabem que o que eu estou falando é verdade. Mas Deus está buscando você nesse programa. Mostra aí o pastor Jorge na central de atendimento. Hoje, terapia do amor, pastor Jorge, convocação a toda Manaus, todo o Amazonas, que quer ser feliz no amor logo mais 19 horas, né? Uma equipe de fé lutando pela sua vida amorosa, atendendo a partir das 18 horas, e você pode ligar para a nossa central aí, pode mandar um zap, pode ligar.
O que não pode é você ficar na mesma. Volte para mim aqui, por favor. Agora você vai acompanhar a história de uma jovem que o cabelo dela começou a cair, ela começou a ter desejo de morte, a vida dela ficou em trevas e ela entendeu em algum momento que precisava fazer alguma coisa para mudar. Toca aí. Tinha saúde normal e de repente eu comecei a ter desmaios constantes, eu tinha muita dor de cabeça e o meu cabelo começou a cair. Fazia exames, passava em consulta, só que eles não diagnosticavam nada. Mas eu comecei a perceber que não era algo físico somente, tinha alguma coisa por trás. Eu tinha 15 anos na época, então aquilo só foi cooperando para que eu ficasse pior interiormente mesmo e espiritualmente. E eu desmaiava em estações sozinha. O meu cabelo começou, primeiro ele ficou começou a quebrar, começou a ficar fraco e quando eu vi eu já estava com um punhadinho de cabelo, uma coisa que antes era muito. Eu já não tinha cabelo nenhum e o pouco que eu tinha, ele estava sem saúde nenhuma. Nenhuma área da minha vida andava. Dentro de mim eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu não conseguia dormir, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu tinha vontade de me matar, então tudo para mim estava dando errado. E eu fui numa cigana, que eu acreditei eu acreditava, né? Eu tinha fé, só que era uma fé errada, de que ela ia me dar a resposta do que eu estava precisando. Aí lendo a minha mão, ela falou que havia sido feito um trabalho contra a minha vida, que não era só para cair o meu cabelo, mas na verdade era para eu ficar numa cadeira de rodas. E assim, a gente dá algo material para eles, que não é de graça, é o que eles fazem. A gente dá algo material para eles, que geralmente é uma coisa de valor que eles pedem, e aí eles dão outra em troca pra gente, não é algo gratuito, né? Recebi um convite, né? Meu irmão, ele frequentava as reuniões e ele via a minha situação, e melhor do que eu, ele percebia que era algo espiritual. Fui numa sexta-feira, né? Eu lembro que estava tendo os propósitos na época, e quando eu entrei, que eu vi o pastor todo de branco, eu falei assim, o que vai acontecer comigo hoje, né? O que eu quero que aconteça é que esse mal saia da minha vida. E aí eu lembro que eu comecei indo na sexta, depois eu passei a ir aos domingos, quarta-feira, peguei firme na corrente de sexta-feira para minha libertação. Toda aquela tristeza que eu tinha, aquela amargura na alma, aquele desejo de morrer, aquela vontade de me isolar das pessoas, tudo aquilo passou, porque a primeira coisa que aconteceu comigo foi a paz. Fui curada, meu cabelo ele voltou ao normal, cresceu com saúde, nunca mais eu tive desmaio. Dor de cabeça também, que era constante, nunca mais, sabe? Foi totalmente, foi de dentro para fora. Você veja como o mal domina, como ele prevalece sobre as pessoas que não se apegam com Deus. O mal é forte, pastor. O mal é forte. Ele é forte quando você está fraco. Quando você está afastado, debilitado. E sem buscar a Deus vai ser sempre assim. Agora você veja como ela está. Hoje ela diz, olha, meu cabelo está bem. Ela diz, mudou a minha situação. A minha depressão, meu desejo de morte. Me dê imagens da nossa reunião de sexta-feira aí, ela acontece 22h50. 22h50 nós vamos estar juntos amanhã. Se você não quer realmente mudar a sua história, então é assim que a gente vai fazer. E, ó, essa aí é a última bênção do dia, ó. É o corredor dos ex. São quase 200 pessoas aí de obreiros, pastores, e o povo passando aí, né? Muita gente. Você vai passar nesse corredor falando, meu Deus, o meu sofrimento vai virar ex. O meu sofrimento vai virar ex. Pode ter certeza disso. Bem, eu queria mostrar para você agora um doutor, me dá a foto dele, por favor, que é o doutor Marcos Queiroga, né? Ele tem um hospital em São Paulo, se não me engano é um hospital Presidente, no Tucuruvi, e pode voltar para mim, ele vai contar para você agora como que um homem normal, cheio de vaidades, vazio, ostentando condição, pois é um dono de um hospital, você vai ver como Deus muda a pessoa e depois muda tudo ao redor dela. Toca aí.
Meu nome é Marcos Vinícius Queiroga, sou médico, empresário. Eu sou dono de um hospital de grande porte. Eu ascendi dentro da minha carreira rapidamente e isso foi acompanhado de uma série de benefícios financeiros. Existia um vazio dentro de mim, quer dizer, e eu procurava tampar esse vazio, preencher esse vazio com aquilo que eu tinha à mão na época. Apelei para crenças, para seitas, né? Entrei para a maçonaria também no sentido de tentar suprir esse vazio que eu tinha, né? A minha preocupação era carro do ano, roupa bonita, grife, né? Costumávamos dar festas. As festas eram ostentativas. Em 2018, por um mal-estar assim bobo, eu fui verificar e encontrei uma doença grave, um carcinoma de esôfago. Quase que eu fui, né? Aí, né? Foi um carnaval, a gente foi passar em Paraty, né? Acho que a minha fisionomia diz tudo aí, né? É um sorriso embotido, um olhar caído, um olho empapuçado, e é o que acontecia comigo. Eu não era uma pessoa feliz. Tanto é que a gente começa a pensar daquela forma, não, eu vou adquirir uma lancha. Daí chega em casa, você fala, e aí? Né? Cada vez tendo mais e sentindo menos. Em 2018, eu conheci a minha atual esposa. Quantas vezes eu não, do nada, brigava com ela e tocava ela da minha casa. Foi nela que eu acabei encontrando, né, a força para essa mudança toda. Eu cheguei para ela e perguntei, aonde você quer passar o Réveillon? Achando que ela fosse escolher um hotel, um resort, alguma coisa, ela chega para mim e fala que queria passar no Templo de Salomão. Como eu tinha passado um tempo afastada, me bateu a saudade. Eu disse, eu preciso voltar. Aquilo, no momento, soou muito mal nos meus ouvidos, eu não entendi, né? Eu tinha uma série de preconceitos voltados com a Igreja Universal do Reino de Deus especificamente. Baseado naquilo que eu lia, naquilo que eu ouvia, eu acho que até por uma questão de necessidade própria, porque a dor pessoal, a dor interna, o vazio sentimental, o vazio emocional, superou esse preconceito e eu acabei por vir, né? Foi como se de repente eu tivesse lavado os meus olhos com uma substância embranquecedora, né? E minha vida tivesse clareado, tipo meia dúzia de tapa na minha cara e falou assim, Deus não quer isso para você. Acabou aquele negócio para mim que Deus, né, é emoção, Deus é razão. Mudou minha forma de me portar, mudou a forma de me falar, porque se eu tivesse dando esse depoimento a questão de anos atrás, vocês iriam escutar só assim, bibibibibibi, bibibibibibi, porque ia ser tudo censurado. Foi quando eu comecei a me preocupar que se eu tinha dentro de mim ou não o Espírito Santo. Eu comecei a criar o hábito de ler a palavra. Todo dia de manhã eu leio a palavra. E o meu intuito, eu queria ser um filho de Deus, né? Até que apareceu a Fogueira Santa, que era a Fogueira Santa dos Filhos de Deus. Cheguei e falei, deixa isso que aconteceu tudo para trás e vamos começar uma vida nova. A partir do momento que eu desci do altar naquele dia, para mim tinha se rompido uma barreira. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, eu achei que eu fosse chorar, que eu fosse sentir o corpo tremer, mas não senti nada disso. É a prova de que não é o que eu sinto, é o que eu me tornei, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu tenho paz, né? Eu não fui a única pessoa que se beneficiou com isso. Todas as pessoas se beneficiaram que se relacionam comigo. É outra pessoa, é outro homem. É um homem de princípio, de caráter, é uma pessoa de palavra. As pessoas que eu comando, né,
dentro do hospital, eu me relaciono bem com elas e elas notam que eu estou diferente. Só em saber que aquilo que eu estou falando pode ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho, assim como eu encontrei, já me gratifica. É que eu quero atingir a você, que talvez seja tão cego quanto eu era, porque na realidade a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. Então, o fato de você ser médico, advogado, engenheiro, ter uma posição socioeconômica lá em cima, não te torna diferente de nada. Isso não te dá o caminho do céu. Então, deixa de ser idiota. Desculpa a expressão, porque eu era um idiota. E abraça a coisa. Pegue nas mãos de Deus antes que seja tarde. Porque ela está ali estendida. É só você segurar e deixar ser levado. E que Deus te leve para a vida eterna, como vai fazer comigo. Olha, eu tenho muito o que falar, mas primeiro, ô Jorge, me dê algumas participações. Sim, senhor bispo, muitas pessoas ligando e confirmando a sua presença, que estará conosco. Nós temos aqui a Adriana, ela fala do bairro Monte Pascoal, ela que estará conosco na Terapia do Amor às 19 horas, porque ela deseja quebra da maldição da vida sentimental dela. Ela diz que sofre aqui muito no seu casamento, no seu relacionamento. Nós temos também a Érica Dantas, ela fala do bairro Jorge Teixeira, ela aqui tem problemas de vícios, ela tem vários outros problemas na vida dela, estará conosco nessa corrente forte da meia-noite, nessa sexta-feira. Nós temos também a dona Santana Ferreira, ela fala da Cidade de Deus, ela tem aqui problema de saúde, ela entende que o problema dela também é de ordem espiritual. Estará conosco nessa sexta-feira, na corrente da meia-noite. Nós temos a dona Zenaide, ela fala do bairro São Lázaro, ela que tem aqui o problema com o filho, estará conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, nesse domingo do Eu Não Consigo. Ela diz aqui, eu não aceito mais esse problema na vida do meu filho, eu quero uma mudança na vida dele. Estará trazendo também o seu filho. Que bom que as pessoas estão aí determinadas, né, Jorge? Agora, amigo, estamos falando de uma pessoa culta, de uma pessoa formada, de uma pessoa gabaritada, de um vencedor financeiramente falando, mas um homem vazio, fútil. Coloca mais uma vez a foto que ele mesmo chama a atenção. Olha só, enfrentando ali um câncer, tirando férias. Olha os olhos fracos, olha os olhos dele. Aquele olhar distante, sem foco, perdido. Ô, meu amigo, volte para mim. Ô, meu amigo, minha amiga. Você está me assistindo agora e tem gente que diz assim, se eu fosse um dono de hospital, ia estar viajando. Ele tinha tudo e não tinha nada. Um homem vazio, grosseiro, botava a esposa para fora de casa. Mas você veja agora ele agora está com o Espírito Santo. E ele mesmo diz, eu não fui o único que ganhei com isso. Ganhou a minha esposa, as pessoas que trabalham comigo no hospital. Deus está buscando você para mudar a sua história, mudando você. Olhe para o seu espírito e veja se aonde o orgulho, a vaidade, a ostentação está te levando. Ou aonde a entrega para os vícios, ou para a prostituição, ou um espírito incrédulo está te levando. Deus quer mudar a sua história, aceite isso. E domingo agora, nós vamos estar no domingo do Eu Não Consigo. Você vai conseguir, meu amigo. Você vai conseguir. Viu? Chega de você ficar nessa, não consigo mudar, não consigo deixar isso, não consigo deixar aquilo. Você vai conseguir sim. Prepare-se para esse domingo, me dá imagens da nossa Universal, nesse último domingo. Olha só essa grande multidão aí. Isso acontece 9h30 da manhã, 8h40, eu estou sentadinho aí, mostra aí, a gente atendendo 8h40 da manhã, quando termina a primeira com o pastor Brauna, 8h40, eu já estou ali atendendo, depois 9h30, a gente já começa com milagres assim. Toca aí. Eu sofri uma torção no pé e estava doendo meu pé, até agora. Torção. Isso, tá. E agora? Tava mancando.
Agora não estou sentindo. Ele veio caminhando de lá para cá. Pastor, no exame de rotina foi detectado o começo de um câncer no colo do útero. E não era um vírus normal, ele era maligno e evasivo. Aí o doutor pediu para fazer a conização. Fiz a primeira, não deu certo. Continuei invadindo. Aí fiz a segunda. Aí ele falou, não é possível. Não é normal. Na primeira já era para ter resultado. Aí eu fui para a fé. Peguei a água e eu tomava como remédio. Aí na terceira que ele disse que ia fazer, aí ele falou, como assim? Sumiu. Não tem mais nada. A senhora não vai mais precisar fazer a terceira. Deu certo. Sumiu? Sumiu. Agora, o último preventivo, que é de rotina, né? Deu nada. Tá tudo nada. O que aconteceu, dona Socorro, através da fé e fazendo uso da água? Com asma, que eu quase eu morro. Aí fui para um hospital, fui para outro. Aí eu fui para lá, fiquei internada lá. 2 semanas lá. Aí, para completar, deu pneumonia também. Aí foi com os dois, pneumonia, asma. A minha sobrinha levava todo dia essa água para mim tomar. Todo dia levava, domingo ela levava para mim tomar. Ela pegava aqui na igreja e levava para a senhora no hospital. A senhora estava internada. Estava internada, passei 2 semanas internada. Mas aí Deus me curou, agora eu estou curada mesmo. A senhora não sente mais nada? Mais nada. A senhora sentia cansaço, ficava ofegante? Muito cansaço mesmo, eu não podia nem me levantar, com tanto cansaço. O remédio, a minha casa já era uma farmácia já, de tanto remédio que tinha, e não resolvia, eu que não resolvia nada. Entendeu? Mas aí o Senhor me curou, pedi muito lá no hospital, que Deus me curasse com essa água. Hoje, como é que a senhora está? Eu estou ótima, estou bem, graças a Deus, não sinto nada. Curada. Curada. Você pode procurar qualquer Universal, se informe dos horários, e o fogo do Espírito Santo há de queimar essas doenças, essas dores, essas suas depressões. Esse momento da reunião é logo no início, tá? 9h30 a gente já começa a desafiar dores e enfermidades e depois nós buscamos o Espírito Santo, abençoamos a família. Tem a imagem daquela família, das famílias na frente do altar, um ponto alto na reunião, quando nós clamamos e abençoamos os lares, pais, filhos. Prepare-se para esse 1º domingo de julho, dia 2, que também nós faremos ali a bênção para aqueles que têm Deus como primícia. Tá certo, então? Agora nós vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes. Coloque a mão aí na televisão, minha amiga. Nesta palavra, para Deus não existe nada impossível. Porque para Deus, minha amiga, tudo é nada. Para Deus, tudo é nada. Fale com Ele que você crê que Ele é Senhor e que Ele pode mudar a tua história, tua vida, por pior que esteja. Faça um voto de estar hoje ainda na presença dEle, de se voltar para Ele. Ele chama você em nome de Jesus, o seu Filho, para uma reconciliação. Meu Pai, há pessoas vazias me assistindo, pessoas como o Dr. Marcos Queiroga, pessoas pobres, pessoas arrebentadas, pessoas querendo até se matar, com ódio de tudo e de todos. Age com o seu poder para salvar agora, porque para o Senhor tudo é possível e tudo é nada. Em nome de Jesus, seja abençoado, consiga sair das trevas. E essa água é consagrada para tocar em você. Mas eu sei que Deus já tocou em você para mudar você e a sua história. Em nome de Jesus, bebamos dessa água. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Graças a Deus. Olha, se você quer lutar, nós vamos lutar a seu lado, tá bom? Logo mais, 19 horas, amanhã cedo, 7 da manhã, te ajudamos na oração da meia-noite nessa sexta-feira, tá bom? Começando 22h50 e nesse grande domingo, 9h30 da manhã, tá bom? Você consegue sim. Deus é contigo.